Eu falei, meu, como que as mulheres lidam com isso? Porque é complicado. Com É homem é ruim. complexo. É complexo. Hã? E eu não falo assim no papel, sei lá, eu não gosto desse perfil, né, de vitimizar, não é isso. Mas Uhum. levando a experiência que a gente tem, eu lembro, por É. exemplo, assim, ó, eu tava em época, eu trabalhei em urbanizadora, né, então, como é obra de infra, então às vezes era campo, às vezes era época de temporada em escritório, né. E aí, assim, acho que não vou dizer todas as vezes, mas grande parte das vezes, a grande maioria, eu era a única mulher, tanto na obra quanto na sala, né? E eu lembro que tinha uma época que, assim, eu nunca chorei em ambiente de trabalho. Justamente isso, assim, para mim, mulher chorar no ambiente. Eu falo isso hoje para amigas minhas, né? Falo, não chora, porque se você chorar, você é vista como fraca. Uhum. E aí eu lembro, por exemplo, assim, eu já tive colega meu engenheiro que chorava e tava tudo bem, mas se eu chorasse, aí assim, então ela é fraca, então ela não consegue lidar com Ele te pressão. destrói, né? Então assim, pra mulher, a gente precisa provar 2 vezes, né? Sei lá, quando a gente é recém-formada, a gente tem aquele negócio da idade também, que isso pega. Mas além disso, a gente tem que provar essa postura que você falou, né? A gente parece que tem que vestir uma armadura, tipo, ó, eu sou muito durona. E isso me carregou para a vida pessoal, assim, né? Mesmo agora que eu tô numa outra área, esses dias um colega meu do trabalho falou, nossa, ó, eu vou te falar um negócio, você é muito durona. E eu levei aquilo como elogio, porque assim, para quem vem de obra, gente, nossa, você ser vista como firme, que ótimo, você tá conseguindo lidar com toda a pressão. Então, assim, se eu vejo algum discurso de, sei lá, vamos mostrar vulnerabilidade aqui no trabalho. Eu falo, gente, pra mim não existe isso, porque eu vim de uma mulher, vim de um ambiente que eu era a única mulher dentro de um ambiente masculino. Então, por mais que você tenha uma liberdade com o homem, que também é diferente, né? Você tem uma liberdade diferente ali com eles e tal, mas assim, a gente é muito mais testada no sentido, sei lá, qualquer fraqueza ali, ela é vista como, sei lá, não consegue lidar com pressão, não consegue, sei lá, gerenciar uma equipe também, a gente às vezes é testada nisso. Então eu falo assim, não tô falando de um jeito vitimista, não é esse lugar que eu quero ocupar, não é isso, mas é diferente com a mulher. É porque você imagina que você chega numa obra, tem 30 prestadores de serviço. Os 30 são homens. Sim. Não tem. Raro, eu entrei em uma obra, agora, o mês passado, que foi a reforma de uma amiga minha aqui no Porto Grande, que a esposa do pedreiro estava rejuntando. A gente não vê, né, uma mulher trabalhando ali na obra, a não ser a engenheira ou o arquiteta que chegam. Então, você tá ali naquele ambiente, só tem você. Então, você tem que... E hoje em dia, é assim, a gente desenvolve essa armadura, né? Que é super difícil a gente chegar em casa e tirar essa armadura quando a gente vira mãe, né? Eu sou casada com um engenheiro. E hoje que o João trabalha 100% comigo, eu até tô passando, deixando mais a parte de obra, porque eu cheguei no nível, então a gente fica esgotada. Chega uma hora que você fala assim, nossa, eu tô esgotada. E aí hoje o pessoal fala assim, nossa, a Cláudia que veio, parece que todo mundo se escuta. Quando eles falam, deixa o João, que aí o João é mais calminho, mais tranquilo. É o policial bom e o policial ruim, né? É isso aí. Aí eu me sinto assim, sabe, não quero. Nossa, a Cláudia veio. Hoje a Cláudia, tipo, organiza a casa. Isso cria uns estresses pra mulher que é totalmente diferente, que eu acho que o homem nunca vai conseguir entender. Porque essa questão de a gente criar armadura, e eu entendo bem o que a Sabrina falou, eu tô passando por isso hoje. Eu não tive referência, assim, feminina no meu crescimento, eu entrei muito nova em obra, e aí essa postura de eu tenho que chegar. Uma tática infalível é você chegar no ambiente ali, os peão, todo mundo, eles ficam quietos, né? Aí você fala, bom dia, e aí, tudo bem? Aí os caras já, ela me viu. Você não pode deixar ele falar com você, bom dia, que né, é o padrão. Você já tem que chegar e mostrar, e para todo mundo entender que você tá ali trabalhando, porque existe um nível de maturidade intelectual diferente, eles precisam entender isso. Quando eles entendem a sua posição, ali acabou, eles começam a te ver como... chata, lá vem, chata, fala chata. Mas é melhor que eles vejam a gente assim. É esse nível de respeito. Eles respeitam, né? E aí, quando você tem isso, muito, essa força acaba ficando masculinizada de certa forma. E quando a gente vai para nossa vida pessoal, eu fui crescendo assim, né? Me tornando uma adulta, uma mulher assim. E isso foi muito prejudicial para mim. É difícil desvincular, né? É difícil. E aí, quando você vai, até em relacionamentos, você vai ter aquela coisa ali que você não consegue. Aí você entra em conflito. Se o homem também já não tem uma estrutura masculina ali, uma energia masculina muito ali em cima, você começa a bater de frente com ele, aquilo nunca dá certo. E na vida, na formação de família. Hoje, eu sou casada com um engenheiro também.
que ele tem uma energia masculina muito maior do que a minha, graças a Deus. Então, hoje eu tô me encontrando como mulher. Eu, com 30 e poucos anos, eu fui me encontrar com mulher. Resgatar, né? Hoje eu consigo, assim, não me sentir mal até com a vestimenta que eu vou colocar. Um vestido no final de semana, antes pra mim era um absurdo. Uma saia. Uma coisa assim, de que eu vou colocar uma roupa mais apertada hoje, claro, totalmente fora da obra. Até por questão de segurança, né? Sim. A gente se veste como a gente se veste mais largadona e tal, em obra, não só porque a gente precisa estar lá pra... Tem muito assédio também, Tem. né? Então a gente precisa ficar o mais invisível possível, o mais parecida com eles possível. Mas também tem a questão da segurança, porque eu não vou ficar com meu braço de fora Sim. pra tomar Sim. sol, ficar marcada, calça apertada que vai me machucar pra eu subir e descer uma laje. Tem tudo isso que às vezes o pessoal precisa conciliar isso. Mas essa questão de trazer o feminino, de, poxa, agora eu vou ser mãe. Como é que é a minha postura? Eu não posso mais ficar assim, sabe? Como que eu vou lidar com as pessoas num ambiente em que eu tô com várias outras mulheres, esposas, né, dos amigos do meu marido, e todo mundo ali super feminina e eu aqui? Já É uma calcula a coisa postura, que já a gente é. vai mudando. E acaba acontecendo isso, né? Claro que Aham. tem todo um enredo junto, mas é pesado. Eu entendo muito bem o que a Sabrina falou, porque é pesado de você olhar pra você mesmo e você não ver uma mulher. Às vezes você fica tanto envolvida ali, tanto criando isso, que você olha, eu tive isso, de olhar pra você e você falar, poxa, eu não sou uma menina, eu não sou uma mulher. E é triste, porque isso mexe com a nossa autoestima. Mas você sabe que você falou da vestimenta, assim, pra mim é muito nítido, principalmente depois que fui transicionando de carreira, né? Porque eu lembro que uma época eu não ia arrumada trabalhar, porque se você ia arrumada, você é passada como fútil. Uhum. Então, tipo assim, nossa, mas como que a Sabrina tá ali na obra e ela tá arrumadinha? E aí eu lembro até quando eu comecei a dar aula na arquitetura, né? Daí eu tava dando aula só na engenharia, e comecei a dar aula na arquitetura, na administração. E aí eu lembro que o Felipe, que era o coordenador do curso na época, ele ficava brincando, ele, Sabrina, hoje você vai dar aula em outro curso, né? E a gente não percebe isso, eu percebo depois de ter passado, porque assim, você acaba não se arrumando por isso, porque você tem que manter ali, nossa, eu não posso, né? Por N questões, eu entendo também a parte da segurança, tem roupa que eu não usaria, sei lá, nem em qualquer lugar, mas assim, é uma obra, eu odeio admitir isso, porque dá a impressão que eu tô fortalecendo o que já existe, mas assim, é o que é lá, né, gente? Se eu for lá com uma roupa apertada, eu vou chamar uma atenção que eu não deveria e tudo mais. E aí eu comecei a perceber, falei, gente, que momento que eu parei de me arrumar pra ir na obra? Eu falei que foi quando eu comecei a entender que se eu fosse pra lá muito arrumadinha, os caras me viam como fútil e não como uma pessoa ali de postura pra gerenciar, né? de autoridade. E aí eu comecei a reparar que, assim, eu só ia me arrumar quando eu tinha reunião em prefeitura. Então o pessoal até brincava na hora, Sabrina, hoje é dia de reunião, hein? O dia que tava ali. Tinha um amigo meu que ele era da qualidade, ele brincava, penteou o cabelo, hein? Hoje vai pra prefeitura. Porque assim, fica muito nítido visualmente falando, né? E aí quando eu mudei de área, né? E aí eu comecei a ir pra outras áreas, assim, aí fica nítido, nossa, hoje você não tá engenheira. Até hoje eles brincam. Se, tipo, você me vê um dia assim, nossa, ela tá ali, sei lá, passou um batom que seja. Hoje ela não é engenheira, não. Hoje ela é, sei lá, só professora, ela é só coordenadora. É muito nítido, assim, sei lá, essa transição quase que a gente faz, porque dependendo de onde a gente tá, o julgamento é pela aparência também, né? Não é só, O primeiro julgamento é pela aparência. eu Depois posso ser é super testada, competente, mas se eu aparentar ali, tipo, fragilidade, aquela questão, né, do feminino ali, se eu aparentar aquilo ali, então assim, não, acho Mas que ela não também, dá se conta. você chega numa reunião com a sua notebook, a calça larga e uma camisa isso. polo, não te levam a sério também. Isso. Então a gente Vive sempre um vai ficar nessa paralelo. questão visual. E tem a questão também de que isso não interfere na gente. O nosso emocional, ele funciona, a gente fica muito mais proativa, muito mais ativa quando a gente tá se sentindo bem com a gente mesmo. Que nessa brincadeira de falar, o cabelo mexe com o meu humor. Mexe. Toda mulher mexe. Se a gente acorda com o cabelo ruim, a gente já fica meio mal-humorada, é normal. Isso é tática de guerra, né? Nos batalhões em que tinham as mulheres na Segunda Guerra Mundial, eles montavam salões porque justamente isso afeta a atividade da mulher. A produtividade totalmente. A produtividade. Né? E aí, se você também vai muito padrão de obra para outro ambiente, aí pronto, acabou também. E uma coisa que a gente estava falando aqui sobre a questão do papel do homem, né? Ali da presença masculina em maioria. Nas minhas experiências, eu não sei se vocês vão concordar, mas o meu maior problema não é com o pessoal operacional. É sempre com alguém que tem ou o mesmo nível de formação que o meu, ou maior, nível de instrução maior. Porque aquela pessoa, ela é blindada num nível de eu não preciso aprender mais nada. E quem que é essa daí? Porque às vezes o cara teve uma oportunidade de vida muito melhor e tal. Então, assim, ele não precisou passar por nenhuma mulher que, às vezes, precisou lutar e tal. Então, assim,
às vezes tem isso, e também o cara já tá tão blindado no conhecimento dele ali, que ele acha que ele não tem que aprender nada sobre a vida, né, como um texto. Que é o que você tava falando, porque às vezes os velhos falam, coisa de arquiteto, que não sei o quê, e não é isso, né, é totalmente uma ignorância. Então, às vezes quando a gente pega casos, eu fico dentro de hospital, médico, diretor de hospital, outros engenheiros, é uma situação em que, assim, te tratam, às vezes, como uma retardada, só porque você é mulher. Então, em alguns casos, assim, a questão do assédio é muito grande, porque aí o cara, ele sabe onde ele pode te tocar, onde ele vai, ele tem uma inteligência em que ele vai te fazer um assédio emocional ali na hora, que você não percebe, que você vai perceber alguns dias depois. Ele vai te colocando em situações que você falou de provar. Porque ele tem o mesmo nível de conhecimento seu ali, que ele sabe onde ele vai te afetar. É diferente do carinha que ele tá... Existe uma malícia sempre por trás. A diferença do pedreiro, que sempre trabalhou ali, ele é humilde e tal, mas ele vai te entendendo, ele vai vendo que você vai vir, que você vai pedir um negócio, que você vai brigar, e ele vai entendendo que, pô, ela tá aqui pra me ajudar. E aí, pelo fato de ele não ter tanta essa blindagem de achar que ele sabe tudo, ele vai absorvendo e vai entendendo, pô... Essa menina sabe o que tá fazendo. Geralmente eles têm uma resistência mais inicial, né? Você pega o operacional, tipo, logo de cara, assim, pode acontecer. Não, eu vou segurar para ver se essa ordem é válida. Pra ver se ela manda mesmo em alguma coisa. Eu já tive confesso que, assim, a minha primeira experiência em tocar, em participar de uma obra, e grande logo de início, foi realmente com a Bianca no hospital regional. E aí ela que me chamou, surgiu uma oportunidade assim, assado e tal, vai lá, é bom. Falei, então tá bom, vamos lá. E aí eu aprendi, aí eu falei, eu vou ter que me reportar a Bianca, né? Confesso que eu não conhecia ninguém, a obra era gigantesca, eu não sabia o tamanho, a quantidade de pessoas. Vou ter que me reportar a Bianca, ela é minha chefe direta ali, praticamente. Falei, como que será isso? Eu fiquei curioso, né? E aí a Bianca, na faculdade era uma pessoa, a Bianca, aqui é a Bianca. Só que na obra, ela era um general. Porque ela precisava, né? Aí e ainda mais, imagina, a gente sendo colega de turma. Isso aí foi uma dificuldade que eu tive, porque, que nem você falou, eu já cheguei em nível de coordenação de equipe enquanto eu era técnica, que são 17 anos já fazendo isso. E aí várias vezes, em várias obras, os meus estagiários, os meus auxiliares eram meus colegas de faculdade, alguns em nível maior do que o meu na faculdade. Então eu tinha que ser, eu inclusive fui escrota com muita gente, desculpa gente, tá? Não, aí correu um choque, sabe? Eu falei, caramba, eu falei, bom, eu sempre respeitei todo o ambiente de trabalho onde eu passei, nunca brinquei, nada. Mas é incrível como a obra faz. O homem, ele tem que ser o homem. O homem é um homem. É a liberdade de ser homem. E no segmento, ele, na construção civil, parece que ele exerce mais ainda o seu direito de liberdade. Fala um monte de besteira, não sei o quê, faz piadinha sem graça, é um bullying o tempo inteiro. E é normal. Na obra é normal. Eu acho que eles não se confrontam, né? Eu vejo isso. Eu nunca vi os homens da obra brigando assim. Entre eles, a mão de obra ali. Depende, ar-condicionado e elétrico em hospital. Mas não por uma questão pessoal, assim, né? Não, eu que sei mais, um ego ali, não é. Mas com a mulher ele sempre quer, né? Aí com a mulher ela tem que ter realmente uma máscara, né? Tem que se transformar em duas, em três. A gente reveste, né? Veste uma armadura. E esse jogo é difícil. E se joga. E pra tirar a armadura. É muito complexo. E eu não sei nem se a gente consegue totalmente, né? Porque assim também, por mais que a gente tenha, sei lá, vários ambientes, mas assim, eu posso ter a Sabrina engenheira, mas ainda é a Sabrina, né? Eu falo isso, eu não gosto de deixar, tipo, na minha bio não vai ter nada lá, engenheira, coordenadora, não tem nada disso, porque eu falo assim, isso é minha titulação, mas eu posso não ser um dia. Agora, eu sempre vou ser a Sabrina. Então, assim, por mais que eu tenha a Sabrina engenheira, que ela veste uma armadura ali, ainda é a Sabrina. Então, se eu saio daquele lugar, é muito difícil desvincular totalmente. Eu acho que eu entendi agora, nos últimos anos, que se a gente tá onde a gente tá, é porque a gente nasceu com esse dom. A gente é isso, né? Porque eu tava num momento lutando para eu resgatar, né, o feminino para deixar o Rude, meu sobrinho hoje tem 25 anos, é engenheiro também, um dia ele falou assim, eu conversando, eu sou muito prática para resolver tudo. B.O. comigo, você resolve. E isso é legal, que eu queria até mesmo assim, saber do ponto de vista de vocês, porque eu já trabalhei agora com vários arquitetos, engenheiras, e parece que a mulher, ela é mais objetiva, Muito sabe? Para prática. resolver
O engenheiro, normalmente, ele é formado ali uns 5 anos para poder resolver problema. Tem 2 anos que é desperdiçado, acho que só para poder resolver o raciocínio Fala assim, lógico, né? desperdiçado. Deus me livre, nunca resolvi, não usei uma integral. Não sei se não é Bianca no hospital. Mas só que o engenheiro é formatado para resolver o problema. A mulher, seja lá engenheira ou seja arquiteta, é simples, tem que fazer, pronto, acabou. Ela diminui aquela complexidade do problema que a gente criou, sabe, numa inferioridade e resolve. Muito prático. Eu falei, não. Então, acho que a gente chegou aí a esse lugar que a gente tá, porque a gente nasceu com esse dom para fazer. De repente, se a gente tirar isso, a gente perde a posição que a gente tem. Né? Porque é o que a gente é. Eu acho que a gente tem que trabalhar no equilíbrio, né? Equilíbrio. Tipo assim, eu não preciso ser, sei lá, a general que você é lá no hospital, sei lá, na sua casa, né? Aquela postura dura, eu acho que isso não precisa ser, mas a gente precisa aprender a equilibrar, mas assim, eu não mudo quem eu sou, igual eu falei, mesmo, né, sei lá, estando em outra área, estando de outro jeito, mas ainda vai ter uma característica ali, ela é mais durona, ela é mais proativa, ela é mais prática, né? Então eu acho que assim, tirar totalmente é muito difícil. Mas ainda assim a gente veste a armadura lá, porque lá eu preciso provar mais do que você que é homem, Você por acha exemplo. que